Se ele estiver explicando alguma coisa e ele não responder o chat imediatamente, eu estou aqui de olho, e aí em algum momento eu faço a pergunta ou leio o comentário que vocês fizeram, tá? Oficialmente, agora, boa tarde, eu sou a Fernanda Mion, sou proprietária aqui da Harmony Instituto, e quero desejar boas-vindas, dizer que é um prazer tê-los com a gente. Nós sempre que temos campanhas, né, como, por exemplo, campanha do Janeiro Branco, Setembro Amarelo, ou até mesmo as campanhas que a própria Harmony faz, nós promovemos esses eventos para que a gente possa se aproximar das pessoas, levar a psicoeducação para mais e mais pessoas. Então, queria deixar o recado para vocês seguirem a Harmony, nas redes sociais, para que vocês fiquem sempre sabendo dos nossos eventos. Eu vou colocar aqui no chat o nosso Instagram, que tem sido a nossa principal forma de comunicação com vocês atualmente. Além, temos outras redes também, mas a principal tem sido o Instagram. Hoje é uma palestra direcionada a estudantes e a psicólogos. Também queria que vocês, enquanto a gente não começa, vocês colocassem aí no chat ou abrissem o microfone para falar se são estudantes, se são psicólogos, para que a gente possa ir conversando. Acho que é melhor a gente sempre conversar, né? É muito bom quando a gente tem troca, conversa, fica mais interativo, né, Zé? Bastante. Muito melhor, né? Já que a gente não pode estar pertinho, abraçando, beijando, brincando, tomando café, né? É verdade. Bate-papo por aqui. Verdade. Para quem não sabe, a Harmony Instituto é uma clínica de psicologia e nós atendemos pessoas de todas as regiões agora com online, né, além do presencial. A gente já atendia online antes da pandemia, né, Zé? O Zé era um que atendia, mas aí com a pandemia isso realmente tomou uma proporção muito maior, né? E é também um coworking, então tem diversos psicólogos que sublocam salas para atender aqui, e a gente fica na rua Itapura, do bairro do Tatuapé. Então, quando vocês estiverem por aqui, né, lembrem da gente, venham conhecer, tomar um café, a gente adora. Sempre tem um cafezinho gostoso, fresquinho, se não tiver fresquinho na hora, a gente faz, né? Para que a gente converse, interaja. Isso, para mim, é muito precioso. E o café é sempre uma delícia. É mesmo, Lu, modéstia à parte, principalmente quando é o Fernando que faz. Todo mundo aqui vota no café do Fernando. Fernando é o filho dela, né? Só para constar aqui na ata, Fernando é o filho. E mãe, você sabe que exagera um pouquinho. Eu tô brincando, gente. A Harmony é um lugar maravilhoso. Obrigada, Zé. Mas é verdade. O café dele todo mundo fala, nem sou eu. Vou deixar aqui a palavra com o Zé. Acho que a gente já pode começar, né, Zé? Pode começar, que eu tenho que colocar a apresentação. Apresentar agora, né, Fernanda? Isso. Vamos lá. E depois que eu escolho tela... Gente, é porque eu não estou acostumado com essa plataforma. Né? Tela inteira. Tela inteira. Depois... Aí depois você vai em modo de exibição, em vez de apresentação inteira, você vai aquele do ladinho, modo de exibição, somente leitura, alguma coisa assim. Aqui tem compartilhar e cancelar. Compartilhar. Compartilhar. Isso aí. Tan, 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 tan. Vamos ver a tela do Zé. E aí, tá vendo alguma coisa? Agora tá começando. Zé, para que você vejam as pessoas na sala, ali na barra branca tem 3 pontinhos onde está escrito você está apresentando. Exato. Clica nele. Sim. Aí vai alterar layout. Sim. Clica aí. Aí vai ali, ó, barra lateral. Barra lateral, sim. Isso. Ótimo. Aí as pessoas estão aqui do seu lado e você consegue ver a sua tela, a sua apresentação, mais as pessoas. Entendi. E também queria dar um recado, pessoal, para quando estiver apresentando, vocês deixarem o microfone desligado,
E quando vocês quiserem falar, pode abrir o microfone, é só para não dar interferência no som. Como é que eu consigo entrar na minha apresentação? Aí você vai na apresentação onde está salvo ali no seu computador. Eu não estou conseguindo. Você já deixou aberto? Já deixei aberto. Então, dá um Ctrl, deixa eu ver, Alt Tab, que aí ela vai aparecer. Apresentar agora. Então, ela tá minimizada, Zé, a sua apresentação? está minimizado. Aí, ó. Pronto. Uhum. Pronto. Aí você, ao invés de, não, vai do ladinho, Zé. Ao invés, é que eu não lembro o nome, mas não é nessa apresentação inteira que a gente está acostumado. Onde você colocaria do lado, tem assim, ó, modo de exibição. Quando você coloca apresentar. Vai com o mouse que eu vou te falando. Aí vai do lado. O outro, do lado aqui direito. Direito. Esse. Perfeito. Prontinho. Mas eu continuo sem ver vocês. É porque você tem que mudar de novo ali no barra lateral. Vai ali nos 3 pontinhos, fora da apresentação. Não é aí, não. Vai ali na apresentação do Meet, ali do seu lado. Mas eu não estou vendo os 3 pontos. Tá bem? Então, dá um ESC. Ah, gente, é demais. Mas eu não estou vendo vocês, não tem problema. Vocês podem falar comigo, não pode? Pode, mas você não quer ver a gente? É fácil. Porque senão vai atrasar um pouquinho. Ah, tem 10 minutos, tá no prazo. Tem gente para chegar ainda. Se você der um ESC... Eu não estou encontrando aqui. Mas cadê o ESC, gente? O ESC costuma ficar no teclado, ali no canto. Ai, gente. Aí ali no Google Meet, na barra... Aí você... Eu não estou vendo o Google Meet, eu estou vendo para mim se aparece o... Minimiza, Zé. Minimiza a sua apresentação. Tá. Aí vai ali no Google Meet, onde tem aqueles 3 pontinhos, igual você fez lateral. outra vez. Já tá na barra lateral. Tá ótimo. Agora, põe de novo na apresentação. A gente já tá vendo a sua tela. Aí vai ali no modo exibição, igual você fez. Isso. E aí você pode diminuir a sua tela, arrastando, clicando ali na barra, lá no cantinho, você pode diminuir ela e colocar lá no meio. Você pode até arrastar, se você... Não consigo. Não? Não estou vendo essa barrinha. Clica no meio, entre o minimizar e o excluir lá em cima, no canto superior direito. Clica no meio e essa janela ela vai ficar movimentável. Então, lá em cima, ó, em vez de minimizar, à direita. Isso. Ali, isso. Clica aí, Zé. Pronto. Tá contratado para ser meu... Ai, gente. É isso aí, deu certo. Pronto. Estou acostumado mais com o Zoom, gente. Aqui acho que é a segunda vez que essa aqui. Mas o importante é que deu certo. Mas vocês estão vendo a tela. Eu tô. Todo mundo tá? Fê, eu não gostaria de atrasar muito, que eu tenho outro compromisso depois. Sim. Mas deu tudo certo, Zé. Podemos começar? Que o pessoal vai chegando. Podemos. Ok. Gente, boa tarde. A Fernanda já apresentou um pouquinho a Harmony, aí o pessoal que chegou mais cedo, né? Todos os meses de janeiro, a Harmony Instituto, ela costuma fazer um evento, né? E onde as pessoas que trabalham ali apresentam algumas palestras e tudo mais, né? Eu sei que muitas pessoas já apresentaram aí no decorrer do mês de janeiro. Eu escolhi aí o dia 28, que é hoje, né? Que aí todo mundo já tinha apresentado, os alunos já tinham voltado das férias, praticamente, né? As pessoas tinham ido para o Caribe também, acho que já deu tempo de voltar, se não estão presas por lá, etc, né?
e o tema, né? Eu falei, Fernanda, vamos falar sobre folia D. Né? Ela, meu Deus... Aí, no início, nós ficamos assim, né? Não, é uma coisa legal, é diferente, né? Muitas pessoas nunca ouviram, acho que tem isso, acho que vale por isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, vai ser um desafio enorme, porque aqui nós temos psicólogos, nós temos estudantes de todos os anos, né? Nós temos professores, nós temos psicopatólogos, nós temos tudo aqui na sala, né? Então, um desafio enorme é estar apresentando para pessoas que conhecem, né? EAD, e para pessoas que nunca ouviram falar. Então, eu espero que no finalzinho da apresentação vocês falem assim, tá, né? Pelo menos agora eu vou saber, né, do que se trata. É bem provável, né? Pode acontecer que você psicólogo, você psiquiatra, né, na sala, no decorrer aí da sua profissão, né, se vocês vão imaginar que você se formou com 20 e pouco e clinicou até 99 anos. É bem provável que você não encontre muitos casos na sua clínica, né? Para não dizer que é bem provável que você não encontre aí quase nenhum, né? Muitos de vocês me conhecem, sabem da minha trajetória na saúde mental, meu trabalho aí dentro da psiquiatria, e eu só consegui atender até hoje 2 casos, né? 2 casos, né? Por isso que se trata aí de um transtorno raro, sem falar aí da dificuldade que os profissionais encontram de estar fazendo o diagnóstico, né? Né? Eu acredito que todos aqui me conhecem, mas para quem não me conhece, vou estar apresentando aqui para vocês um pouquinho aí da minha formação. Tá? Eu sou psicólogo, né? Já faz um tempo aí de formado. Fernanda, não vou falar aí a quantidade de anos, porque senão eles vão fazer contas aí, né, que são terríveis, né? A Daniela Lisboa está ali, é terrível fazer contas, né? Tem 2 aprimoramentos, 3 especializações que vocês estão vendo, né? Entre elas tem aí saúde mental, direitos humanos, e tem um mestrado e um doutorado. Né? Atualmente, eu estou como professor universitário e também aqui na ARMA Instituto, que está aí promovendo esse evento, eu atendo, né, há alguns dias e também dou palestra e etc, etc, etc. Né? E nas horas vagas, ajuda a Fernanda a trocar o pneu do carro, fazer o café, essas coisas, a gente faz tudo ali na ARMA Instituto, como ela já apresentou aí para vocês. Né? Então, aí vamos falar de folia D, né? Não sei se alguém já tinha ouvido isso, não é uma palavra em francês, né, de origem francesa, né? Mas que vai aparecer aí na literatura, né? Uma tradução de muitas formas, né? Eu trouxe aqui algumas para vocês, né? Como vai aparecer aí transtorno delirante induzido, né? Já que nós vamos ver por que os pesquisadores dão esse nome, né? Transtorno psicótico induzido, psicose de associação, insanidade a 2, delírio compartilhado, transtorno psicótico compartilhado, loucura 2, entre outros, né? Que foi assim, os principais que nós vamos encontrar aí na literatura, nós vamos poder encontrar aí ainda de outras formas, tá? Pensando aí nas estruturas, né, neurose, psicose e prevenção, hoje nós vamos nos debruçar aqui sobre toda a questão da psicose, né? E a psicose, né, nós sabemos que não existe uma psicose, mas são várias psicoses, vamos pensar aí na mais comum e na mais grave delas, que é a esquizofrenia, né? E até poderíamos ainda problematizar um pouco mais que dentro da esquizofrenia tem isso das esquizofrenias, né? Pensando aí a mais comum, a esquizofrenia paranoide, né? Pensando lá na CID-10, seria aí, né, o F20.0, né? Então,
vamos ter esse paciente na nossa cabeça hoje, né? Um psicótico, né? Esquizofrênico, com esquizofrenia paranoide, aí com suas alucinações, com os seus delírios, que eu vou estar falando disso também, né? Então, vamos ter esse paciente aí na nossa cabeça, porque não dá aqui numa palestra curta, não dá para me abrir muito e falar aí juntos, tá bom? Então, a folia D, né, que é um termo aí de origem francesa, né, que eu já falei aí, significa aí insanidade a dois. Então, na folia D, meus caros colegas, né, nós temos aí, vamos imaginar duas, pode ser com mais pessoas, mas vamos imaginar duas, né, como eu falei que nós temos pouco tempo, aí tem pessoas aí de diferentes etapas aí, na formação, na psicologia, para ficar mais fácil, né? Duas pessoas, né? Vamos imaginar aqui, eu e a Fernandinha, né? A dona da clínica, assim, né? E eu sou um psicótico, um esquizofrênico, né? Esquizofrênico. Posso ser filho da Fernanda, a idade para isso eu tenho, né? Posso ser irmão da Fernanda, posso, né? Tem uma proximidade aí, né? Nós somos bem próximos, né? A Fernanda, ela não tem esquizofrenia, mas por essa proximidade, né? Por essa relação que ela tem comigo, né? Mas isso é bastante, por isso que a gente tem que considerar aí a história da pessoa e conhecer tudo mais, por isso que muitas vezes o diagnóstico não é feito, porque nós sabemos que os psiquiatras eles não têm aí essa paciência de estar fazendo todo esse levantamento, né? Ela tinha uma pessoa bastante influenciável, né? Então eu começo a delirar, né? A ter as alucinações, e não demora muito, né, para a Fernanda começar a estar apresentando também estes sintomas, né? Por isso que nós vimos atrás, é um delírio compartilhado, né? É a loucura 2, né? Já não usamos mais, né, essa expressão e tudo mais, né? Nós vamos ver aí como é que os manuais de classificação, né, assédio, DSM, trata dessa questão, né? Então, existe aí, né, né, esse paciente primário, né, com esse secundário aí, onde vai estar aí desencadeando o outro, os delírios e as alucinações, né? E para quem não tem experiência, acha também que o outro, né, tem aí essa estrutura psicótica e realmente está, né, se não conhecer a história, né, acha que é mais um esquizofrênico, né, em delírio, em alucinação, né? Se você pegar um pouquinho da história, só para a gente dar uma pincelar rapidamente, né, foi isso aí em 1877, né, que surgiu aí pela primeira vez o termo aí folia D, né? Vocês debruçaram um pouquinho, tá? E a partir daí se teve aí, né, começaram a estudar um pouquinho. Gente, desliga o microfone. Exatamente, eu entendi. Obrigado, Emily. Tem o microfone ligado aí. Fernando, tem como desligar o microfone de alguma das pessoas? Obrigado. Acho que até o meu foi desligado também. Não é uma regra. Não, Pro, não tá. Não tá? Tá me ouvindo? Sim, dá para ouvir. Tá. Sim. Ótimo. Tá. Então, aí, mas já se falava disso há alguns anos atrás, aí desde 1651, né? Mas foi só aí, em 1877, que tivemos aí, não é, foi dada uma importância maior aí
para esses casos, né, na literatura. Né? Aí, como eu já falei para vocês, né, diversos nomes foram utilizados para designar aí a folha D, né, entre eles, né, extremidade dupla, contagiosa, coletiva, recíproca, conjugal. E isso aí até ajudou também, né, se ainda hoje, século XXI, quando se trata de transtorno, né, psíquico, as pessoas ainda têm um enorme preconceito, né, muitas pessoas não querem chegar perto, né, de uma pessoa que tem algum transtorno e tudo mais. Né? Agora você imagina pensar que a loucura é contagiosa, né? Você consegue imaginar que isso também serve aí, né? Isso hoje nós sabemos que não é dessa forma, né? Mas você imagina aí para algumas pessoas saber que a loucura é contagiosa. É isso que não chegava perto dessas pessoas. Né? Outros termos encontrados aí são psicose de associação, simultânea, comunicada, imposta e induzida, que nós vamos ver aí, sobretudo, os subtipos, né, que tem. Assim como a esquizofrenia, né, tem os subtipos, aqui na folha D também nós vamos encontrar alguns subtipos, né. Geralmente isso ocorre aí, como eu dei aí o exemplo com a Fernanda, né, mães, filho, marido, mulher, irmãos, né, e etc, etc. Eu trouxe 2 casos aqui para apresentar para vocês, né, um são de irmãos e o outro de casal, né, esposo e mulher. Mas os 2 casos que eu atendi na minha vida, né, foi de mãe e filho, né, não conseguia outros, né, infelizmente. Na maioria dos casos, né, o indivíduo aí que recebe, né, o delírio, o indivíduo aí secundário, né, pensa aí na Fernanda, para ficar mais para eu, Fernandinha, não sofre de qualquer tipo de transtorno psicótico, né, apresentando sintomas, né, apenas enquanto há contato com o indivíduo, né, indutor, né, que transfere aí o delírio, né, que sou eu, o psicótico. O psicótico acaba induzindo. Eu sei que tem muita gente que não sabe ainda o que é delírio, alucinação e tudo mais, já já que eu vou estar falando também. Deixa eu só terminar aqui de falar dos subtipos e eu explico um pouquinho aí o significado desses sintomas. Né? Então, os subtipos, eu até trouxe aqui para vocês, porque o meu francês não é dos melhores e fica mais fácil, até que coloquei aí a tradução. Né? Nós temos 4 subtipos aí, né? Folie imposée, folie communiquée, folie simultanée e folie induite. Né? Que uma é a insanidade imposta, a outra é a comunicada, a simultânea e a induzida. Né? E quando nós estamos falando de um transtorno bastante raro, né? Então, alguns subtipos são mais raros ainda, né? Mas os pesquisadores aí foram lá e a gente sabe que pesquisando a gente encontra que em algum lugar, né, alguém atendeu, né, pesquisou e as pessoas vão aí fazendo um apanhado da literatura. Né? Insanidade imposta, ideias delirantes são impostas a uma pessoa saudável, né? Como falei para vocês, eu com a Fernandinha, né? E desaparece, né? Quando essas pessoas são separadas, né? Eu sou psicótico, né? Acabou compartilhando esse delírio, esse meu delírio com a outra pessoa, né, pensando eu e o Fernandinho, como eu falei no exemplo, para ficar mais fácil, né, ela começa a alucinar, ela começa a delirar. Qual o tratamento para mim? Bom, eu vou ser tratado, né, com as medicações, com toda a terapêutica que é indicada para um psicótico, né? E a Fernanda? A Fernanda, nesse caso, ela tem que ser separada, né? Manda ela lá para onde, gente? Para o Amazonas, não, porque lá não tá boa coisa, né? Vamos mandar aqui, não sei, para o outro lado da cidade, para o Rio de Janeiro, para algum lugar, tá? Para alguma região. Pronto, tem que estar distante, longe, sem contato com aquela pessoa. Então, ela vai ficar aí legal, né? Isso é interessante, né? Agora eu pergunto para vocês. Às vezes até dá para se fazer isso com marido e mulher, né? Com irmãos, né? Agora, em alguns casos, no que eu peguei, né, que era a mãe e o filho, e ela era a única pessoa que cuidava desse filho, era a única pessoa na vida desse filho. Então, em alguns casos, isso pode ficar bem difícil aí, essa separação, né? Essa comunicada, né, que aqui eu acho aí uma das mais difíceis, aí, das mais raras, né, de encontrar, né, que após longo período de resistência, as pessoas estão juntas, né,
Mas aí, né, depois de um longo período de resistência, essa pessoa, né, depois de separada, ela começa, né, a apresentar aí os sintomas. Após longo período de resistência, a pessoa saudável aceita as ideias delirantes que persiste quando separado do psicótico primário. Né? Então, separa e ela começa a apresentar aqueles delírios que ela, quando ela estava junto com a pessoa, acho bem mais raro. Eu nunca peguei um caso assim, né? Só encontrei aqui na literatura. Né? A simultânea, né, quando ambos psicóticos, né, de gravidade similar, né, todos são psicóticos, né, trocam ideias delirantes. Né? Isso é bastante comum, né, onde nós encontramos um número aí grande de psicóticos, né, como no caso aí de um hospital psiquiátrico. Né? Os dois são psicóticos e podem ter aí trocas, né, algumas ideias delirantes aí, né? E esse último que é bem fofo, né? Inclusive eu trouxe até um caso aqui para lançar para vocês, né? Que é a insanidade induzida num paciente, né, com psicose mais grave, né? Tem a ideia mais grave, né? Adiciona novas ideias delirantes a um paciente com uma psicose, né, podemos dizer assim, mais leve, né, não está tão grave. Então, esse segundo, né, esse que também é psicótico, né, mas não está tão grave, acaba incorporando aí, né, algumas ideias, né, deste outro. Né, o caso que eu trouxe para vocês, inclusive aqui, é de marido e mulher. Né? A CID-10, né? Logo vai sair a CID-11, parece que é em 2022, né? Nós temos o ano aí, né, para estar usando aqui no Brasil, né? Porque também nós vamos, embora já tenha saído a 11, mas aqui esse ano nós ainda vamos usar a 10, mas a partir de 2022, eu espero que a gente já consiga. Né? Então, na CID-10, o que fala aí? Né? Lá no Fzinho, né? Quem já teve aí, quem já estudou psicopatologia, quem é psicólogo, tudo mais, sabe? Quem ainda não, né, não fique bastante ansioso, porque você vai estudar, né? Então, tem aí os Fzinhos, né? E o F24, tem lá transtorno delirante induzido. Então, não é uma invenção, né? Eu não sei se isso vai aparecer, como vai estar aparecendo no DSM-11, né? Mas no 10 está aparecendo assim. Né? No F24, e não aparece como folha D, mas aparece com outro nome, que é o transtorno delirante induzido, né? Que fala o seguinte: um transtorno delirante raro, partilhado por duas ou mais, ocasionalmente, mais pessoas que mantêm laços emocionais íntimos. Né? Como eu falei para vocês, mãe e filho, irmãos, né? Esposa, esposo, etc. Né? Somente uma pessoa sofre de um transtorno, né, genuíno, né? Os delírios são induzidos, né, nos outros, geralmente desaparece quando as pessoas são separadas. Né? Não quer dizer assim, né, quando fala assim, contagioso, mas contagiou aquela pessoa, mas se separa, ela vai ficar bem. Né? Não é que ela vai ficar o resto da vida aí com os delírios e com as alucinações. Né? Ainda continuando, falando da CID, né? Fala o seguinte, que a doença psicótica da pessoa, né, dominante, no caso eu, né, no exemplo que eu estava dando, é mais comumente a esquizofrenia. Né? Por que esquizofrenia? A esquizofrenia é considerado aí o transtorno psicótico, o mais comum e o mais grave. Né? Ambos os delírios originais na pessoa dominam, os delírios induzidos são usualmente crônicos e de natureza persecutória ou grandiosa. Né? Quando me lembra aí, quando eu estiver definindo aqui o que é delírio, né, falar um pouquinho dos subtipos e falar aí do delírio de grandeza ou delírio persecutório, né, que é bastante comum. Do início eu falava para a gente ter em mente o psicótico, né, o esquizofrênico, com a esquizofrenia, com o subtipo esquizofrenia paranoide, né? Que, inclusive, esses dois sintomas aqui são bastante comuns aí
esquizofrenia paranoide, delírio persecutório, grandeza, etc. Né? Tem as diretrizes diagnósticas, né? Aqui na CID, né? Que 2 ou mais pessoas compartilham aí o mesmo delírio, né? Ou sistema delirante, né? E apoiam-se reciprocamente nessa crença. Elas mantêm aí um relacionamento, né, bastante inusual, íntimo, de tipo, como está descrito acima. Né? E existe aí uma vivência temporal, né, em outro contexto, de que o delírio foi induzido, né, aí por membros passivos do grupo, né, por contato com o membro ativo. Né? Isso aqui você vai encontrar lá na CID-10. Um outro, né, que nós temos, né, aí o DSM-5, né, o DSM-5, bastante utilizado também. O DSM-5, né, por mais que ele seja bem quem conhece os dois manuais de classificação sabe que o DSM-5, né, ele explica bem melhor, né, aqui eu fiquei bastante decepcionado, né, porque o DSM-5 ele traz o seguinte: sintomas delirantes, né, fala aí, aparece lá em outros transtornos do aspecto da esquizofrenia e outros transtornos, né, psicóticos especificados. Aparece lá nesse item, né, e fala o seguinte: sintomas delirantes, né, em parceiro de pessoas com transtorno delirante. No contexto de um relacionamento, os conteúdos dos delírios do parceiro, né, dominador, oferece base para uma crença delirante pelo indivíduo que, de outra forma, não poderia satisfazer totalmente os critérios, né, para transtorno delirante. Né? Então, se você for pegar os dois, né, você vai ter uma explicação maior, né, e vai entender um pouquinho melhor na CID-10, né, coisa que em outros transtornos você vai encontrar com mais detalhes aqui no DSM-5. Né? Também peguei, né, porque muitas faculdades usam, né, e muitos psicólogos, né, mesmo depois de formado, tem aí esse livro, né, como para consultar, que é o da Rondo, que é a psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Né? Ele é um livro adotado pela maioria das faculdades na disciplina de psicopatologia. Né? Então, o que o Dalgal Rondo traz aí, né, quando se trata de folia B? Né? O que ele explica? Que delírio, ou que transtorno é esse? Né? Ele fala o seguinte: delírio secundário, ideias deliroides, os delírios compartilhados. Né? Fala o seguinte: os delírios podem ocorrer eventualmente em mais de uma pessoa. Lembra que lá na CID, né, ele acaba falando isso, né? São os achados, são chamados delírios compartilhados, né, da loucura A2, né? Faz ali uma referência ao termo francês, o folie à deux, né? Nesses casos, em geral, há um sujeito que realmente tem a psicose, né? Acho que está ficando, eu estou repetindo, né? Porque água mole em pedra dura vai, para a gente entender bem mesmo, né? Um sujeito realmente tem a psicose, né? Como pensando a esquizofrenia, né? Eu estou trabalhando aqui com esse sujeito, né? Ou transtorno delirante, por exemplo, que apresenta delírio primário, né? E ao interagir intimamente com a outra pessoa, filho, esposa, irmão, etc., acaba por gerar aí o delírio em tal pessoa. Né? Por isso que achavam que alguns chamam compartilhada, contagiosa, loucura 2, é nesse sentido. Que uma doente, o outro, né, aí se deixou influenciar. Né? Acho que os psicólogos aqui devem lembrar, né, devem ter estudado isso, né, que falam nós falamos muito ai, Jesus, a minha cabeça às esqueço, que vou tomar um banho. Né? Ai, falar para vocês, acabei esquecendo, gente. Não, eu vou lembrar, tá? Eu vou lembrar para vocês. Continuando aqui, o Dalgal Rondo, né? Ele fala que, nesses casos, né, a dupla, eu irmão, eu esposa, eu filho, né?
O verdadeiro delirante, né, que é aquele que realmente está doente, não é? Em geral, tem uma personalidade aí, né, e com o outro, né, o verdadeiro delirante, né, quando se junta aí com o outro, que em geral uma personalidade aí é bastante sugestionada, lembrei, gente, sugestionabilidade patológica, né, tem pessoas que são bastante sugestionáveis, né. Eu falo para você que estou com dor de cabeça, não demora muito para você falar assim, nossa, eu acho que estou com dor de cabeça também, né? Você atende, imagina que você é uma enfermeiro, atende uma pessoa no hospital, na UBS, com hepatite, né? Você chega em casa, você fica horas na frente do espelho e acha que o seu olho está amarelo, né? Isso nós chamamos aí de sugestionabilidade patológica, pessoa bastante aí sugestionável, né? E com a convivência, né? E essa interação pessoal, o acompanhante também, né? Passa aí a delirar. Essa pessoa que nós chamamos aí o secundário, né? Que foi aí contagiada, né? Pelo primeiro. Né? Alguns achados clínicos, né? Isso é importante aqui, né? Para a gente entender, né? Os casos primários, né? Mais velho do que o secundário, né? O caso primário mais velho do que o secundário, o primário é aquele que realmente tem a psicose, né? Apresenta aí, né, cerca de 50, em mais de 50%, 58% dos casos, né? Então, não fizeram essa pesquisa e foram observar o caso primário é mais velho, né? E o caso primário mais novo, tá aí abaixo de 50%. Né? Os sintomas que realmente são aí compartilhados, né? Delírios persecutórios, né? Ai, quer me matar, né? Eu tenho que fazer isso, né? Porque senão vai acontecer alguma coisa na minha vida, vão me matar, e etc, etc. Né? Ou vão querer me envenenar, enfim. O delírio religioso, né? Eu tenho que fazer isso porque foi Deus, eu tenho uma missão de Deus, né? Uma missão do Criador. Eu estive com Deus essa semana e ele me deu aí essa missão. Inclusive, eu trouxe um caso aqui para vocês que um dos principais sintomas era né? E o de grandeza aí, né? Que vem em terceiro lugar, né? Sendo que o persecutório e o religioso são aí os principais, né? E o grandioso, né? Eu sou o homem mais rico do mundo, então eu posso fazer isso, eu sou o jogador do Barcelona, eu sou dono da cidade de São Paulo, e etc. Né? E ainda tem aí outros, né, que não vou trazer aqui, né, mas durante, a gente for ter aula comigo, já teve, e tive com outras pessoas também, já aprenderam aí, que existe aí vários outros tipos de delírios, né? Presença aí de envolvimento, né, de familiares, né, casos aí com pessoas, né, com família, 92%, caso que sem ser aí um familiar, é bem poucos, né, cerca aí de 8%, né, pessoas que não são tão próximas assim, que não faz parte aí da família. Então, veja que essa pessoa, né, como eu já falei, é um irmão, filho, pessoa próxima aí dela, né? Os sintomas, né, que eu já estou falando, eu falei que chegou um momento que eu ia apresentar para vocês, porque se fosse todas as pessoas formadas em psicologia, não precisava, mas tem muitos estudantes aqui conosco hoje, né? Então, delírio. Professor, o que é um delírio? Bom, primeiro, o que é uma psicose, né? Uma psicose, poderia dizer que é uma afecção psíquica grave, né? Essa seria aí uma definição para psicose. Uma afecção psíquica grave, né? Onde o sujeito vai estar apresentando aí, né, um comportamento, né, vamos usar essa expressão,
estranho, né, daquele que nós estamos acostumados aí enquanto neurótico, né? Então, vamos pensar aí no delírio, né, que é o mais comum, que aparece com mais facilidade aí nos casos de folhadeira, né? O que é um delírio? O delírio é uma crença falsa, né? Eu acredito numa coisa, né, que aquilo não corresponde com a verdade, né? Imagina eu dando essa aula para vocês aqui e falar para vocês: eu sou Deus. Vocês vão acreditar? Não. Ninguém aqui vai acreditar, né? A não ser que seja aí o meu secundário, né? Já que eu estou como psicótico, como caso primário, você seja o meu secundário, já estou aí influenciando você. Fora isso, né, ninguém vai estar aí acreditando. Nós sabemos que Deus, né, é uma outra pessoa e eu não devo estar muito bem, né? Então, eu sou Deus. E a pessoa que está falando isso, né, no caso da psicose, ele realmente acredita que é Deus, né? Isso nós chamamos aí de eu sou Deus, eu tenho uma missão, eu conversei com Nossa Senhora, etc, etc, né? Aí entra na questão do delírio religioso, né? Ou o delírio também, eu sou presidente do mundo, né? O mundo tem um presidente, gente? Não. Os Estados Unidos, às vezes, tenta e se acha e tudo mais, não tem um presidente aí do mundo e tudo mais, né? E todo quem me conhece sabe que eu não sou presidente nem aqui da Liberdade, onde eu moro, né, no bairro Liberdade, e imaginar do mundo, né? Então, é um delírio aí de grandeza, né? Mas eu realmente acredito nisso, né? Enquanto psicótico, né? O persecutório, né? Estão querendo me matar, eu não vou comer porque a comida está envenenada, e etc, etc. É porque, sei lá, o Saddam Hussein, né, que já até morreu, né? Ele tem inveja de mim, está querendo me matar, eu não posso sair sozinho na rua, né? Se sente aí bastante persecutório. Vocês que for trabalhar aí, né, com psicótico, né, vão estar observando isso aí na clínica, né, e até no consultório, em alguns casos também, pode estar aparecendo. E, entre outros, né, mas acho que só nós temos pouco tempo, né, você vai falar um pouquinho aí dos tipos de delírio, esse delírio, essa crença falsa. Aí. As alucinações, gente, né, sendo as mais comuns a auditiva e a visual, né? A auditiva e a visual. Né? A alucinação é a percepção sem objeto, né? Eu estou vendo, né? Não sei se vocês estão me vendo, aí agora, né? Todos estão me vendo com essa garrafinha de água aqui? Ok, eu tenho uma garrafa de água aqui na minha mão e vocês estão vendo, né? E se eu falar agora, olha, tem uma pessoa aqui comigo, né? Estão me vendo? Tem eu e a Maria aqui comigo. Né? Vocês estão vendo outra pessoa aqui? Não, mas eu estou vendo. Né? Então, só eu estou vendo, vocês não conseguem ver. Né? Então, não tem objeto, né? Mas eu consigo ver. Mesma coisa com as vozes, né? Só eu consigo ouvir essas vozes. Né? Tem outras também, né? Tem a olfativa, tem a tátil, tem a gustativa, mas as duas que eu falei são as mais comuns, né? É claro que eu poderia aqui trazer muitos exemplos aí quando se trata de alucinação, mas não é o foco da nossa palestra e também nós temos pouco tempo. Já a ilusão, né, que algumas pessoas, eu até coloquei aqui para não fazer confusão com a alucinação, que eu já vi até psicólogos aí formados fazendo esse tipo de confusão, nós não temos que ter esse cuidado, né? Na ilusão, né, nós temos o objeto, né? Mas eu posso dar algumas características, né, para esse objeto.
né? Eu tenho uma garrafa de água na minha mão, ou seja, o objeto existe, né? Gente, então eu vou descansar um pouquinho aqui na minha palestra e quem vai dar continuidade é a minha garrafinha, que a minha garrafinha ela também sabe de psicopatologia, de psicologia, do sistema também, né? Pergunto, Daniela Lisboa, garrafa fala? Não, a garrafa existe, né? Diferente lá da alucinação, né? Que é a percepção do seu objeto. Mas eu acabei dando uma característica fantástica aí para essa garrafinha. Ela fala, né? Ninguém está vendo a garrafa falar. Mas ele aí tem essa ilusão que a garrafa pode falar, a garrafa pode andar, pode se tornar aí um objeto ameaçador, né? Eu quis só falar desses três aí para ficar mais fácil, porque tem algumas pessoas que não tiveram ainda psicopatologia. Então, claro que eu poderia dar outros exemplos, né? Falei de uma forma bem rápida e breve, espero que tenha ficado aí claro, né? Eu queria trazer aí casos para vocês. O caso 1, né? Esse caso é bem interessante, né? É um casal, né? O senhor e a senhora A. Aparece até mesmo história, desculpa, o ar está separado, né? É história de filme, mas aconteceu de verdade. Desde criança, a senhora A conversava com deuses, né, de elementos da natureza, como o mar, o céu e as estrelas. A sua família, né, acreditava na religião espírita, mas mesmo assim, né, repreendia os comportamentos da menina, pois não eram aí completamente compatíveis, né, com a sua crença. Mas ela conversava ali, né, com esses elementos, né. Já o senhor A, né, foi diagnosticado aí com esquizofrenia, ou seja, tinha aí, né, um diagnóstico, o caso era mais grave, e acreditava aí ter em sua companhia 3 demônios bons, né? Não sei se existem demônios bons e os demônios ruins, né? Mas tem aí, nesse caso, né, para ele, tem 3 demônios bons aí que faziam aí a sua companhia, né? Após publicar aí uma anúncio à procura de uma companheira, gente, né? Hoje nós temos aí as plataformas onde as pessoas, né? Mas antigamente você publicava, olha, eu sou um moço, uma moça, né? Tenho tal idade, sei fazer comida, sei fazer isso, sou psicólogo, enfim, né? E as pessoas interessadas mandavam cartas para você, não é como hoje. Bom, cada época você usa, né? Aquilo que se pode, que se tem, né? Então, o senhor A recebeu uma resposta, né, da senhora A, né, em apenas uma semana. Os dois se conheceram, se apaixonaram e já foram casar, né? Agora você imagina o senhor A, né, com esquizofrenia, e a senhora A, né, que já tinha aí, né, algum comportamento um pouco estranho, não é? Conversava com os elementos da natureza, etc, etc. Vamos ver o que essa história vai nos levar, né? Em seguida, né, a senhora viu seu marido ser possuído, né, por um dos demônios, que a fez acreditar que ele era mesmo Deus do mar com quem ela conversava quando criança. Né? Vocês começam a ver aí essa troca. Né? Durante muitos anos, o casal viajou à procura de emprego, seguindo os conselhos dos demônios. Em um determinado momento, um dos demônios disse, né, que o senhor A seria assassinado. Hã? E a senhora A seria estuprada. O que fez com que o casal adquirisse uma arma. Né? Vocês começam a ver aí, né, que esse casal, né, aí, totalmente delirante, o que isso pode acontecer. Né? Lembrando que ele tinha aí, o caso era mais grave, mas hoje já né, tá aquela coisa. Né? Em determinada noite, o casal foi jantar em um restaurante, onde viram aí 2 garçons rindo. Né? Gente, muitas vezes os garçons estavam sorrindo de uma outra coisa, né? Mas tem aquela coisa persecutória, né? Não falei do persecutório.
Estão rindo de quem? De mim. Né? Os garçons talvez estavam falando do chefe, da namorada, do dia de folga, sei lá, né? Os dois foram para casa chateados, né? Afinal de contas, os garçons como? No restaurante, os garçons. Né? E os demônios, então, disseram que eles deveriam ir ao restaurante matar os garçons. Eles pegaram a arma e voltaram ao restaurante, atirando e matando aí os dois garçons. Né? Após o incidente, senhor e senhora A aí se separaram. Né? Até aqui é um caso aí, né, de uma dessa indução. No caso aí que né, tem um caso mais grave do que o outro. Né? Os dois tinham comprometimento psíquico, né? Sendo que o senhor A, né, tinha aí um caso mais grave. Né? Mas a senhora A, no primeiro crise que o marido teve, ela achou que ele era um deus com aquele comportamento todo, aquilo que ela imaginava. Bom, até que chegou aqui. Né? Lembrando, gente, que a psicose, a esquizofrenia, né, os seus mais diferentes subtipos aí, é uma doença grave. Né? Precisa de tratamento. Os meus alunos, os meus amigos, sabem que eu costumo repetir uma frase que não é vergonha nenhuma você ter algum transtorno psíquico, ou ter um amigo, um filho, enfim. Vergonha é não tratar. Né? E tudo indica que essas duas pessoas não receberam aí nenhum tratamento, né? Até que o caso aí se transformou numa tragédia. Isso não quer dizer que todas as pessoas, seja com esquizofrenia, ou mesmo um caso de folia D, né? Aqui se torna aí um caso como esse, que vai matar alguém. Não é isso. Né? Nesse caso aqui, isso aconteceu, mas não quer dizer que todo mundo é agressivo, que vai matar alguém. Um segundo caso, esse aqui aconteceu aqui no Brasil faz pouco tempo, foi no estado do Nordeste, né? Veja aqui, né? O que vocês estão vendo? Né? O que vocês estão vendo? Vocês percebem que existe uma casa como se fosse uma ilha? Né? Vocês percebem que o terreno foi totalmente limpo e cerca de 1,5 metro, né, foi escavado aí? Percebe observar isso? Pois é. Isso foi vocês estão vendo duas pessoas ali? Duas irmãs. Né? Duas irmãs. Elas acordavam, segundo o relato dos vizinhos, elas acordavam às 4 da manhã e eu dormia às 10. Cavando, isso levou cerca de 8 anos, de 8 a 10 anos, para elas conseguirem fazer isso. E elas cavavam, você sabe com o quê? Com a colher de pedreiro. Aquelas colheres de pedreiro, elas iam cavando, colocando no balde, depois colocavam num saco, né, de lixo, e iam colocar ali para o carro do lixo passar. Né? E isso. Por que elas faziam isso, gente? Né? Depois, né, o CAPES, a equipe de saúde ali daquele estado, né, foi investigar. Uma delas tinha esquizofrenia, né, só viviam as duas ali. Por que elas tinham que fazer isso? Porque, né, as vozes, né, divinas, o poder divino, falou que elas tinham que fazer isso para livrar elas de algum mal. Né? Se elas não fizessem isso, algo de ruim iria acontecer. Né? E elas acreditam nisso e começaram a escapar. Né? Eu fiquei bastante indignado, gente, para vocês verem assim, como que eu tenho um vizinho e eu deixo chegar a esse ponto. Né? É um desconhecimento aí da saúde mental. Cadê a família dessas pessoas? Apareceu um filho depois nessa história, mas eu não deixava o filho entrar, ele não pediu ajuda, achou um pouco estranho isso, mas não pediu ajuda. Né? A gente fala aí tanto das equipes, né,
de saúde na família, onde tem os agentes comunitários de saúde. Falamos hoje muito de CAPES, né, que tem até o encontro das pessoas, e um caso assim, né? 10 anos de sofrimento, né? É claro que isso já vinha antes. 10 anos foi quando elas começaram aí a fazer aí todo esse trabalho, né? As duas aí não possuíam aí, vínculo com a comunidade, né? Nem com a família. Possuía esse, né? Um filho foi chamado por um vizinho, né? Há cerca de 3 anos. Entretanto, nada mudou, foi ali, né? Conversou, viu aquilo, mas... Né? Então, só para vocês observarem como tem muitas pessoas que têm filho, que têm, né? Mas não ligam, né? E hoje nós temos toda aí podemos pensar aí nessa rede de saúde, né, para cuidar das pessoas, mas nesse caso aqui vocês viram que as falhas que essas redes têm, que tudo isso, que é para dar suporte aí para as pessoas, né? Visivelmente, não é, já é possível afirmar, né, que elas possuem aí algum transtorno, mas foi a reportagem aí que os profissionais de saúde lá que atenderam, né? Uma delas se isola totalmente quando vê pessoas, que não tinha contato com ninguém. A outra diz, né, que tem aí uma missão de Deus, que eu falei para vocês, né? Que certamente aí é o caso primário, né, aquilo que eu falava para vocês, esse caso primário, que realmente tem aí a esquizofrenia, né? E tem essa missão de Deus, que tem que ver aí, né, se a casa está segura, né, recebe essa missão. E deve ter mais coisas aí, né, nessa fala, né? Elas acordavam de madrugada, por volta aí de 3, 4 horas da manhã, todos os dias, né, para cavar, né? A vizinhança chegou a ter aí problemas por causa, né, do descarte excessivo de terra, né? Por que não fizeram nada? Onde está isso, essas pessoas, né? O que chama atenção é dizer como essas pessoas ficam abandonadas, né? Porque para chegar nesse quadro tão intenso, ninguém tomou aí nenhuma atitude, né? Por isso que nós profissionais aí da psi, né, não temos que, né, nós tivemos isso em políticas públicas, eu acho que todos vocês aqui, dependendo da faculdade que fizeram, se tiveram políticas públicas, né, não temos que ficar de braços cruzados, né? Nós temos que lutar, né? Lutar aí por melhores condições, por mais políticas, né, de saúde, por mais política de assistência social, né? Porque não dá, gente, eu não sei vocês, eu já vi isso várias vezes, já dei isso, mas todas as vezes que eu vejo esse caso, que eu apresento esse caso, eu fico indignado, né? Porque não tem como ver simplesmente como um caso, numa bela tarde de quinta-feira, que o professor foi dar uma palestra para nós e terminar aqui, está tudo bem. Não, isso aqui é o nosso país, que cada dia está pior, né? Quantos casos nesse exato momento não está acontecendo isso, coisa pior, né? As pessoas abandonadas aí, né? Sendo que o governo depois fala que tem não sei quantas UBS, não sei quantos CAPs e quantos profissionais. Tudo bem, mas não dá conta de atender a enorme demanda que nós temos, né? O governo tem que ver que nós estamos num país continental. Aí, quando eu vejo aí política sendo cortada, acabaram de, fazer redundante, acabaram de acabar o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Quem vai perder com isso? Eu? A Fernanda? Dificilmente. Mas a população que mais precisa. Né? Eu sei disso que eu tenho muitos amigos aí que trabalhavam aí nesses dispositivos, né? Elas aí não têm condição de tomar aí os medicamentos sozinhas, né? Tem que ter cuidados aí, né? Se até uma pessoa saudável, né, às vezes esquece, não quer e tudo mais, né? Vocês imaginam aí essas duas pessoas, né? O tratamento aí no caso, né, do caso da Folha AD, o tratamento consiste em separar as duas pessoas, né? Porque lembrando que uma realmente, né, tem aí a psicose, a outra não, separa as duas, né?
Se houver aí persistência dos sintomas, pode ser necessário usar medicamento aí antipsicótico, né? Uma, claro, você vai ter que fazer todo o tratamento aí, como aquilo que é indicado aí no psicótico. Né? E a outra aí, né? Um dos casos que eu atendi foi tão grave que a psiquiatra teve aí que entrar com medicamento antipsicótico, né? Pelo menos aí no início, né? Para uma delas, né? A psicoterapia, né? Terapia familiar, né? Também ajuda aí no tratamento, né? E até a prevenir aí, né? Esse retorno aí, no caso, separou, se voltar, aí tudo mais, né? Isso quando você tem uma família presente, se tem essa retaguarda familiar, né? Mas muitas vezes se torna tão difícil porque só tem aquelas duas pessoas, né? E como separar essas duas pessoas, né? Apoio psicossocial, né? Apoio aí às necessidades sociais, como educação, emprego, acomodação, né? Por isso que, quando nós falamos de políticas públicas, né, nós temos que pensar nesse sujeito aí como um todo, né? Em alguns casos, podem precisar aí de internação, né? Sobretudo primária, né? Aquele delirante ou psicótico. Né? Nós sabemos que nem todo mundo com esquizofrenia, que é o que nós estamos trabalhando aqui, vai ser internado. A internação é o último recurso terapêutico, né? Mas em alguns casos pode ser que seja uma internação. Ou ir até um CAPS, né? Nós sabemos que a internação psiquiátrica é cada vez mais difícil, nós não temos aí leitos psiquiátricos. Tem alguns CAPs aí que também estão difíceis, mas acaba acolhendo. E tem o CAPS 3, né, que eles chamam de acolhimento noturno. Né? Eles chamam de internação, mas é um acolhimento noturno aí para alguns dias, né, acolher essa pessoa até estabilizar um pouquinho. Tá? Se vocês observaram, em todos os slides, tinha aí o meu Instagram e o Instagram da Harmony Instituto, tá bom? Eu peço que vocês entrem lá e curtam, né, e sigam a gente. Não que eu precise, gente, né? Tô brincando com vocês. Mas vocês ficam por dentro do que a gente faz, né, dos nossos eventos e etc, etc, tá bom? Tem aí o meu, que é psicólogo.clínico.pt, e tem aí o da Harmony Instituto, né? E nós tínhamos pouco tempo, né? E eu queria só dar uma pincelada aí nesse transtorno que nós chamamos de folia D, que é o delírio A2. Espero que, né, tenha ficado pelo menos aí a curiosidade, né, de vocês para continuar aí buscando, estudando e tudo mais. Eu não sei se tem aí alguma pergunta, Fera. Eu não vi pergunta, não. Ah, tem o do Rafa. Na série Bates Motel, há delírio compartilhado? Eu não assisti, Rafa. Eu assisti, sim. Boa, boa, boa. É porque aquela série, eles fazem aí um mix. Eles falam aí, né? A gente sabe que um filme, eles pegam tudo. Tem sim, né? Do Norma com a Norma. É mãe e filha. Boa, bem legal o seu exemplo. Gostei. Né? Eu nem tinha feito essa conexão com o filme do Bates Motel. Não é um filme, uma série, né? Mas tem sim. Né? No caso, Rafael, né? Pergunta? Rafael. É mais comum que seja o primário, né? Seja o mais velho, como eu apresentei aqui. Mas nesse caso aí era o mais jovem, foi o filho. Né? O filho era o psicótico, né? Que era o Norma. Né? E a mãe, algumas vezes, entrava aí. Né? Ô, Zé, interrompe a sua apresentação e pode pôr no modo ali, o modo para você ver tudo. Ah, pronto. Ótimo. A Isabela colocou também assim, esse delírio compartilhado pode estar ligado a uma dependência emocional também? Pode. A pessoa, o secundário, que não tem, mas que é influenciado, Isabela, né? Ele é bastante aí sugestionável, né? Ele é sugestionável, ele vai entrando aí, né? E é como se ele não conseguisse sair, né? No caso dessas duas irmãs, só eram as duas, entendeu? Então acabaram ficando aí no vinho e outras pessoas não entraram nessa relação para dizer, olha, está acontecendo alguma coisa aqui. A mesma coisa no caso 1 daquele casal, né? A mesma coisa no caso que eu atendi, que é só mãe e filho, né? Só eram os dois. Então, não tem já essa...
E, no caso, a mãe era bastante dependente desse filho, né? No caso, aí, que assim... Então, tem um pouquinho, podemos dizer que sim, Rafaela. Isabela, desculpa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. A Isabela também perguntou assim, quando essas pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico não aceitam, como geralmente é feito? Então, né, hoje, o tratamento psiquiátrico, Isabela, né, é interessante que a pessoa aceite, né? Mas, assim, ela pode ser feita aí quando a pessoa realmente precisa, né, ter um comprometimento psíquico e... Ui, o que eu fiz? Acho que eu apertei em algum lugar aqui. Tem um comprometimento psíquico, né, e realmente precisa. A internação, ela pode ser voluntária, involuntária ou compulsória. Né? A internação voluntária, olha, você precisa, né? O médico falou, olha, você realmente precisa, né? Porque às vezes tem pessoas que querem ser internadas por outras questões. O médico pode dizer assim, não, se isso não é caso de internação. Já vi muitos casos acontecer, pessoas irem até um médico, uma equipe, né? Pensando em internar, ou uma mãe quer internar um filho, a pessoa não é caso de internação, né? Mas quando a equipe, quando o paciente quer chamar internação voluntária, né? Pode acontecer do paciente, né, não querer internar. E a família, né, leva até, e o médico fala assim, não, realmente precisa, né? E interna, né? Chama internação involuntária. Nesse caso, o médico tem 72 horas para acionar o Ministério Público, falar que tem um paciente internado na clínica tal e justificar aí os motivos. Se ele não fizer isso, ele pode receber aí um processo, né? E ser considerado aí cárcere privado, né? E tem os casos aí de internação compulsória, né? Que é quando o paciente não quer, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do paciente não quer, mas a família aciona aí o juiz determina ali aquela internação, né? Claro que passa por mão para o médico e tudo mais, né? Mas tem aí o mandado judicial. E tem casos de internação voluntária que se torna involuntária. Por exemplo, eu quero me internar. Vou lá, né, fui internado. Eu passo 2 dias e falo, não quero mais. Mas só que toda a equipe fala assim, não, é importante você fazer, por isso, tem a justificativa, a família e tudo mais. Esse caso pode se tornar involuntário, né? Aí tem que fazer todo aquele trâmite, né, acionar o Ministério Público e tudo mais, né? Então, são os 4 tipos aí que a gente conhece, né? O que é difícil hoje, o mais difícil hoje é encontrar no nosso país leito psiquiátrico, né? Geralmente fala assim, nós temos os CAPs, nós temos os hospitais gerais, né, que tem leito psiquiátrico. Só que se você precisar hoje, você vai ver a dificuldade que é, né? Eu sei disso porque muitas pessoas, né, como sabe que eu já trabalhei muitos anos na saúde mental e tudo mais, me procuram, eu acabo orientando e elas dão retorno, olha, não tem, eles falam que não é caso, não é um caso grave, então não vão atender a gente, etc, etc, etc. Né? Por isso que eu fico, às vezes, bem indignado com a situação do nosso país, né? Porque os dispositivos que nós temos hoje não dão conta de atender a demanda, a enorme demanda que nós temos, né? Inclusive psicólogos, né? Quantas pessoas precisam de um psicólogo hoje e não tem condição de pagar? O mínimo que um psicólogo cobra hoje, o mínimo que um psicólogo cobra hoje. E vão ter aí a saúde pública. Oi? Ai, a Vanessa aqui. Nossa. Brincadeira interna, ela quase levou um tombo, gente. Nossa, aí sumiu essa imagem. Então, mais porque perguntas. eu queria rir, ao invés de apagar, de desligar o microfone, eu desliguei a câmera, desculpa, Mais pessoal. perguntas. Mais alguma coisa? Isabela, a Isabela que fez uma pergunta. Porque a Isabela, eu sei que não teve psicopatologia ainda,
Deu para entender um pouquinho? Não tive. Eu fiquei mais preocupado com vocês do que com os outros, porque quem já teve psicopata fica bastante fácil. Sim, mas deu para entender melhor. Acho que ajuda pelo contexto, né? Então, Exato. Obrigada. Eu sei que é difícil mesmo entender, claro, de psicose, né, de delírio, alucinação, coisa que a gente leva muitas aulas para dar, não tem como falar aqui uma aula só, tá bom? Mas fica tranquilo que quando o seu professor falar disso em uma determinada aula, você já vai fazer o link. Ah, eu sei, eu já ouvi falar disso, tá bom? Mas... Zé, diga. O Guilherme colocou, dizer que a garrafa esteja cheia de coca ao invés de água é uma ilusão? Eu não sei. Deixa eu ver se tem mais. Dizer que a garrafa... esteja cheia de coca ao invés de água é uma ilusão? Eu gosto mais de quando atribui alguma característica fantástica, né? Será se ele acha que água é Coca-Cola? Né? Nós temos que investigar isso, né? Para ele, água tem o mesmo sabor de Coca-Cola? Será se ele não trocou as garrafas e pegou uma garrafa? Né? Às vezes você vai na geladeira e coloca a mão lá e pega alguma coisa, né? Então teria que investigar um pouco mais, Guilherme, né? Aí neste exemplo. Tá? Mais. O Nicolas perguntou, é comum que existam casos mais leves que tornam o diagnóstico mais complicado? Sim, bastante. Nicolas, Os traços, né? Exatamente. Eu acredito, assim, nos dois casos que eu atendi, aí nos muitos anos que eu fiquei na psiquiatria. Será que não teve outros casos? Certamente. Só que passa despercebido. Você não tem contato com outra pessoa. Você só conheceu um, né? Ninguém investigou. Eu não sei os psicólogos que estão aqui na sala hoje, eu não sei os pacientes, né? Mas os mais comuns, meus pacientes, né, chegarem indignados porque foram até o psiquiatra e o psiquiatra ficou com eles 5 minutos. 5 minutos. Né? 10 minutos. Gente, o que dá para investigar, né, em 5 minutos, em 10 minutos? Né? Por isso que muitos casos passam despercebido mesmo. Boa questão, Nicolas. O Felipe colocou, pensei na questão genética na esquizofrenia, só é possível saber se duas pessoas, mãe e filho, por exemplo, têm psicose induzida através da separação? E se, caso realmente ambos tiverem a doença devido ao risco genético compartilhado? Como é que é? Repete para mim. Ele estava refletindo sobre a gestão genética. Aquela separação, né? Nós já sabemos, né, se for o Felipe que eu estou pensando, né, nós sabemos que quando se trata aí dessas questões, né, genética e tudo mais, né, existem muitas pesquisas, né? Tem muitas pesquisas que falam o seguinte, olha, se você é gêmeo e tem outro irmão, claro, se você tem 2 irmãos, eu e outro, né, e um tem esquizofrenia, o outro tem cerca aí de 50% de chance de ter esquizofrenia. Né? Se você tem mães, pais, 40%. Só que nós temos pesquisas também que apontam que 70% das pessoas que têm algum transtorno psíquico não tem ninguém na família. Né? Então, essas pesquisas, elas se contradizem bastante. Uma das coisas que eu gosto de falar, Felipe, pela minha prática, é investigar a história clínica dessa pessoa. Né? Investigar. Por isso que chamar a família, né, chamar as pessoas, é importante conversar com essa família. Tem mais pessoas? Como é que aconteceu? Né? Eu acho que investigando, por isso que eu falo assim, você tem que ter tempo, coisa que os psiquiatras hoje, muitas vezes, não têm. Né? Esse tempo de estar investigando, por isso que em muitos casos passam despercebidos. Né? E aqui, quem está aqui na sala, que já trabalhou em psiquiatria, sabe que, inclusive, o que nós mais temos, Fernanda, são diagnósticos errados. Né? O psiquiatra, às vezes um paciente fala A, B e C. Né? Coisa que nós levamos várias sessões aí para formular em pós-diagnóstico. Né? A pessoa, em 13 minutos, ela fala, é isso. Né? O que nós mais temos também aí, né? E eu sei disso, eu trabalhei muitos anos em psiquiatria, é diagnóstico errado.
né? As pessoas chegavam com o diagnóstico, né? E aí, através dos estudos do estudo de caso, das discussões clínicas com todas as pessoas que atendiam aquele caso, esse diagnóstico, né, ele pode mudar, né? Por isso que é a investigação, a discussão clínica, né, de pessoas que atendem esse caso, é fantástica para fazer aí um diagnóstico, né, mais preciso, né, nesse sentido. Só mais um, eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Diga. Tá. Também preciso dar um recado antes de você responder a última pergunta, que é assim, vocês viram que nós tivemos 2 tipos de ingressos, né? O gratuito e teve o ingresso que era pago, né? Por conta do certificado digital que nós vamos enviar. A grande maioria das pessoas inscreveram no ingresso gratuito, mas se vocês mudarem de ideia, precisarem, chamem a gente vai anotar os nomes, e por volta do dia 15 de fevereiro, nós vamos enviar para vocês os certificados por e-mail, tá bem? Vai precisar da assinatura digital de vocês, mas é muito fácil, o próprio e-mail é autoexplicativo, e nós estamos aqui para tirar dúvidas se vocês tiverem. Também queria falar que assim que você acabar de responder, a gente vai tirar uma fotinho. Se vocês quiserem já ir arrumando o cabelo, né? Eu, pelo menos, já vou fazer isso, né? Aí é pra gente aparecer bonito na foto, tá bom? Zé, a pergunta que... Antes de você fazer a pergunta, só um minutinho. A Luciene falou que tá de incrível, né? A Luciene é uma fofa, tá aqui aparecendo, vocês acham que algumas pessoas conhecem, né? E foi muito bom estar aqui com vocês, né, nessa tarde. Eu não fico até às 19 horas, porque eu tenho um compromisso, né? Que já estou até um pouquinho atrasado, né? Aí eu tenho esse hábito, ultimamente eu não era assim, mas agora estou marcando os compromissos assim, igual adolescente, 3 na mesma hora, né? E vou em um deles, né? Mas dar um pouquinho. Mas vamos ter oportunidade aí de conversar sobre outros temas, por isso que é bom ficar ligado aqui, porque a Harmony, ela organiza muitos eventos aqui. Flávia, você está muito bonita com esse novo corte de cabelo também. Beijo. Beijo, obrigada. Eu não conhecia seu cabelo, mas eu curti seu cabelo. Zé, então pode mandar mais uma pergunta? Pode. Existe narcisismo compartilhado? Quando uma família toda se torna narcisista? Olha, quando se fala aqui de folia B, né, a gente fala muito aí dos casos de psicose, mas pensando muito mais na esquizofrenia, né? Porque o narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Então, isso pode até acontecer, quem sabe, eu não sei quem foi aí, né? Mas pode, inclusive, ser um tema de pesquisa, gente, né? Eu acredito que, eu gosto muito disso, acho que tudo que a gente tem dúvida hoje, nós psicólogos e estudantes, eu tenho dúvida, anota, isso pode se transformar num projeto de pesquisa, não é? Não é porque ninguém nunca pensou nisso. Seja você o primeiro. Sim, existe um site muito bom, não sei se vocês já acessaram, eu vou colocar aqui no chat, o div12.org, né? Lá a gente encontra muita informação, ele está em inglês, mas eu não leio muito bem inglês, então eu coloco no tradutor, né? Então ele já traduz automaticamente. E ali a gente fica sabendo quais são a gente pode colocar lá o transtorno e quais são os tratamentos mais efetivos. Então ali tem qual é a evidência científica, por exemplo, da TCC no caso de esquizofrenia, né, da ACT, que são das terapias contextuais, né, para determinada patologia. Div12, vou colocar aqui no chat. Né, é um lugar que dá para vocês acessarem também, às vezes até já tem o tratamento ali, a evidência científica, porque eles até classificam entre fraca, moderada e forte, né, às vezes até já tem, a gente pode pesquisar. Do narcisismo. Vou até pesquisar do narcisismo também. Eu fico curioso também. Tá? Então, vamos tirar foto? Vamos. Vocês podem aparecer, gente, senão só vai aparecer eu e o Zé na foto. Cadê vocês? Aê, bonitos, hein?
Vai ficar show. Deixa eu tirar o chat aqui. Acabei de colocar o site lá para vocês, tá? Olha, deixa eu ver o pessoal aqui. Meu Deus do céu. O que esses meninos ficam tudo barbudo? Emily, o que você tá fazendo com o Nicolas, que ele tá com esse cabelo desse... Ah, sincero, eu vou fechar. Não, vou fechar, porque tava melhor como tava antes. Né? Nossa, gente, que legal. Olha que bonitos vocês. Todo mundo? Eu não tô vendo todo mundo. Como é que faz pra ver todo mundo? Zé, você vai ali em alterar layout, aí você vai em mosaico, e aí repara que lá embaixo tem 4 quadradinhos, e você arrasta para você ver o máximo de pessoas. Ah, tá, eu não tinha Aí visto. ele abre a sua tela. E olha que turma linda que tá aqui te seguindo. Né? Vou bater a foto, tá? Deixa eu ver. Peraí que eu tô com uma assistente aqui. Aqui, amor. Aqui. Vamos lá, hein? Gente, peraí, vocês sumiram. Vamos de novo. Bonitos, hein? Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Pera. Mais uma, peraí, só para garantir que saiu. Vou falando enquanto isso. Tá, saiu. Saiu? Saiu. Muito obrigado pela participação de vocês. Quero encontrá-los nas próximas, tá bom? Quem já é psicólogo aqui, continuação aí, né, de um bom trabalho. Quem não é, temos aí um semestre daqueles, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Tudo Beijão. Beijo, obrigada. Obrigada. Tchau, queridos. Tchau. Tudo de bom para vocês.